Muito bem, nós temos uma liturgia hoje focada na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós vemos na primeira leitura, da leitura da carta aos Hebreus, que já falava aqui, mencionando justamente esse salmo, que depois nós continuamos, né? Justamente o que, como nós dizemos, confirma a primeira leitura, né? Que Jesus, quando veio para cá, veio justamente para fazer o contrário do que Adão e Eva fizeram. Jesus, na figura de novo Adão, veio fazer a vontade de Deus, ser obediente à vontade de Deus. E nós vemos como Maria Santíssima, a nova Eva, ela veio para obedecer a Deus. Nós nos lembramos da anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, que depois dele revelar os planos de Deus para ela, Maria humildemente diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você disse que eu daria à luz um filho, pois faça-se em mim segundo a tua palavra. Estou aqui, uma serva obediente. Maria, ao contrário lá de Eva, que Deus falou, não coma do fruto dessa árvore, e ela foi e comeu. Maria poderia ter dito, eu não quero, eu não vou ser mãe do Salvador. Mas ela aceitou. Ela abaixou a cabeça e humildemente aceitou, dizendo, eis aqui a serva do Senhor. Se colocou na posição mais humilde. Nós vemos que na carta aos Hebreus, que muitas vezes é atribuída a Paulo, mas que na verdade não se sabe exatamente se foram um ou mais autores dessa carta. Sabemos apenas que é uma carta de fato inspirada. É uma carta que foi de fato escrita por alguém inspirado pelo Espírito Santo. Isso nós temos certeza. Mas se foi Paulo, se foi algumas outras pessoas da comunidade de Paulo ou de alguma outra comunidade, não sabemos ao certo. Existem várias vertentes, mas aqui o mais importante é que o autor dessa carta fala justamente disso, que a vontade, fazer a vontade de Deus em Jesus chegou ao ponto de nos redimir de todo pecado, nos salvou, porque ele foi obediente. E naquele momento, lembre-se que Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, ou Horto das Oliveiras. Ele estava lá naquele momento de angústia, que ele chegou a suar sangue, ele falou para Deus. Ele, sendo Deus, feito homem, rezou e falou com Deus, mas chamou 3 testemunhas para que pudessem ver ele fazendo isso, para que aprendessem e depois contassem para nós. Senhor, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa angústia que eu sei que eu tenho que passar, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E depois de Deus confirmar para ele, a minha vontade é essa, pois ele abaixou a cabeça e novamente, eis que faço a tua vontade. E aqui no Salmo, que antecipa todo esse sofrimento, toda essa vinda de Jesus, justamente diz isso, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. E Jesus a fez. E essa vontade de Deus é tão importante, que ela é capaz de nos colocar num grau de, por assim dizer, irmandade tão grande, que nos faz irmãos de Jesus. E olha, não é pouca coisa, não são poucas vezes que Jesus se refere a isso. Ele está dizendo aqui, quem faz a vontade do meu Pai, esse faz parte da minha família. Esse é membro da minha família.
Quem foi a primeira pessoa que falou que iria fazer a vontade de Deus de fato? Faça assim em mim, segundo a tua palavra. Quem foi essa pessoa que viveu essa vontade com tanta força? Maria, justamente aquela que estava chegando, estava lá fora. Mas muitas vezes as pessoas olham para essa palavra e têm uma impressão de exclusão, que Jesus está como excluindo os seus parentes, a sua mãe e seus parentes da sua família, quando na verdade é o contrário, justamente porque Maria é aquela que pronunciou: faça-se em mim segundo a tua palavra, quer dizer, a vontade das vontades, o próprio Deus feito homem, o verbo encarnado, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria, sendo desse jeito a primeira das discípulas de Jesus, Jesus coloca a mãe dele junto com todos os seus discípulos, ou seja, com todos nós que queremos e almejamos fazer a sua vontade. Nos engloba nessa família. Olha que coisa maravilhosa, essa palavra, esse pedacinho desse trecho, desse texto do Evangelho, deveria nos fazer gritar de alegria, exultar de alegria. Jesus nos acolhe na sua família. E quer ver aonde que Jesus confirma isso? Lá em João capítulo 20, eu não me lembro exatamente o versículo, em que Maria Madalena encontra com Jesus no lugar onde ele havia sido sepultado, o confunde com o jardineiro, mas a hora que Jesus se revela para ela, ele fala: não me detenha, não me retenha, porque eu ainda não fui para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos. Ele não chama de meus discípulos, vai aos meus irmãos, e diz que eu vou para o meu Pai e seu Pai, para o meu Deus e seu Deus. Jesus nos coloca dentro dessa família, nos coloca dentro da família dos irmãos de Jesus. E sabe o que isso, mas e daí? O que isso tem para mim? Qual que é a importância disso? Não, importância de nada, só que a gente vai ganhar um reino que não tem fim, só isso. Um reino eterno. É a promessa do reino eterno, a herança do reino eterno. Nós somos herdeiros juntos com Jesus do reino de Deus, do reino dos céus. E quer ver também, num outro trecho, em Mateus capítulo 7, também não me lembro exatamente o versículo, mas Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Percebem o quanto é importante fazer a vontade de Deus, o quanto é importante essa vontade de Deus? Então, nós concluímos o seguinte: é uma porta de entrada para o céu. Fazer a vontade de Deus é a porta de entrada para o céu. Não tem outra forma. Fazer a vontade de Deus, que se traduz no que Jesus vem dizer no geral para todos nós, no novo, não digo o primeiro mandamento, mas no novo mandamento que ele deixou: amai-vos, amai a Deus acima de todas as coisas, e a vós, vossos irmãos, como eu vos tenho amado. Essa é a vontade do vosso Pai que está nos céus. Portanto, buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas deveria ser a meta da nossa vida. Senhor, qual a tua vontade? Claro, Ele nos quer amando a Ele acima de tudo e aos nossos irmãos como Jesus nos amou. Tudo bem, isso é para todos nós, mas dentro do nosso propósito particular que Deus nos fez, tem uma vontade ali também. Qual a vontade de Deus para nós, dentro do nosso propósito? Isso de fato deveria mexer com o nosso coração, fazer com que nós buscássemos incessantemente responder essa pergunta: Senhor, qual a tua vontade para mim? Qual a tua vontade para mim quanto ao propósito em relação à minha vida? Qual o teu propósito, Senhor? Qual a tua vontade para mim neste ano? Senhor,
qual a tua vontade, qual o teu propósito para mim agora, neste momento. E quando nós passamos a fazer essas perguntas e nos abrir para essa resposta, Deus tem espaço, começa a ter liberdade na nossa vida para nos conduzir pelo caminho. Como nós já sabemos de tantos outros santos que nos disseram, o que nos leva de fato pelo caminho que devemos caminhar não são as respostas, mas as perguntas que fazemos. Então, a grande pergunta: você tem feito essa pergunta para Deus? Senhor, qual a tua vontade para mim? Eu quero fazer a tua vontade. Há muito tempo atrás assim, não é tanto assim, né? Mas na época que nem havia as mídias sociais ainda, que a gente trocava e-mails para mandar aqueles arquivos com vídeos, etc., né? Nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos TikTok, Instagram, essas mídias sociais. Eu me lembro que uma vez eu recebi um e-mail que dizia: você sabe qual é o centro da Bíblia? Então, quando a pessoa pega a Bíblia e abre a Bíblia para saber o meio da Bíblia, exatamente o meio da Bíblia, ele se dá no meio do Salmo 118 ou 119, dependendo do tipo da tradução da sua Bíblia, que é aquele salmo enorme. E no meio desse salmo, o meio do meio desse salmo é: ensina-me, Senhor, qual a tua vontade. Então, esse de fato é um ponto que nós deveríamos cuidar muito na nossa vida e buscá-lo diariamente. Senhor, qual a tua vontade para mim? E a vontade de Deus, ela vai se desdobrando e abrindo conforme nós vamos dando os passos. Eu acho que alguns de vocês já me escutaram dizer que uma vez eu estava todo feliz, estava naquele momento em que a gente fica como que, quando nós estamos apaixonados, né, enamorados, por assim dizer, quando eu havia acabado de ser ordenado diácono. Então eu estava sentindo assim uma sensação de missão cumprida. Olha, pronto, está pronto, sou diácono, né? Olha que coisa boa, acabou. Aí o padre Pedrinho me chama e falou: diácono Fábio, agora você vai perguntar para Deus aonde e como Ele te quer diácono. E eu pensei: lascou, vai começar tudo de novo. E está aí, tantas coisas que foram acontecendo na minha vida e momentos em que Deus vai direcionando algumas coisas para a gente, e a gente fazendo sempre a pergunta: e aqui? O que o Senhor quer? E aqui? Qual a tua vontade? E Deus vai abrindo. E nós nos deixando conduzir, é claro. De vez em quando a gente é desobediente, né? Quer dizer, de vez em quando não, na maioria das vezes. E vamos pedindo perdão, vamos nos confessando, mas é importante isso, buscar a vontade de Deus, fazer parte da família Desterro Vitoriosa, que nós tanto damos ênfase aqui na nossa devoção em Santa Fé, é fazer parte da família que faz a vontade de Deus, porque é assim, nesse contexto, em que está inserido Jesus, nosso Senhor, mas também nosso irmão na humanidade, está inserido Maria Santíssima, a primeira a fazer plenamente e perfeitamente a vontade de Deus, e depois todos os outros santos, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que também viveram uma vida para cumprir a vontade de Deus. É aí que nós entramos, a família Desterro Vitoriosa, a família que faz a vontade de Deus. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida, hoje, agora? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.